Olá! Chegou o Novembro Azul e, com ele, a chance da gente conversar abertamente sobre o câncer de próstata. Vamos juntos desvendar o que é verdade e o que é mito nesse assunto tão importante. Para a gente começar, vamos ter uma ideia do tamanho do problema. Olha só esse número: 71 mil. Essa é a estimativa de novos casos de câncer de próstata por ano aqui no Brasil. É o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens, para se ter uma noção. Mas calma. Em contraste com esse número que assusta, vem esse outro aqui que traz esperança: 90%. Essa é a chance de cura quando a doença é descoberta bem no comecinho. Ou seja, o segredo é informação e diagnóstico precoce. Isso salva vidas, simples assim. E essa é justamente a mensagem principal do Novembro Azul. O câncer de próstata, para quem não sabe, se desenvolve numa glândula do sistema reprodutor masculino, a próstata. E a nossa maior arma contra ele é, sem dúvida, a conscientização. Olha, essa frase do Dr. Rodrigo Coutinho, que é oncologista, diz tudo. O desafio não é só médico, sabe? É uma barreira cultural que a gente precisa derrubar. A desinformação e principalmente o preconceito acabam atrasando um diagnóstico que poderia mudar tudo. Então, para começar, vamos colocar abaixo alguns mitos sobre o diagnóstico que, infelizmente, ainda fazem muitos homens deixarem para depois uma visita ao médico. Essa aqui é uma crença muito, mas muito comum. Aquela ideia de que o corpo vai avisar, vai dar um sinal claro se alguma coisa estiver errada. Mas será que isso vale para o câncer de próstata? A resposta é um gigantesco e perigoso mito. Acreditar nisso é um erro, porque a pessoa fica esperando um sinal que talvez nunca chegue a tempo. A verdade é que o câncer de próstata, no início, é traiçoeiro, ele é silencioso. E aqui está o porquê. Uma pessoa pode se sentir ótima, super saudável, enquanto a doença está lá, avançando quietinha. Esperar por um sintoma, como dificuldade para urinar, por exemplo, pode significar que o câncer já cresceu, já está numa fase mais avançada. É por isso que os exames de rotina são a única forma de pegar a doença no flagra, bem no comecinho. E quando a gente fala de exames, são basicamente dois os principais, né? O PSA, que é um exame de sangue, e o toque retal. É fundamental entender que um não substitui o outro, muito pelo contrário, eles se complementam. Pensa só, mais ou menos 15% dos tumores são encontrados justamente pelo toque retal, mesmo com o PSA dando normal, então não dá para escolher. Vamos para outro mito bem famoso, a ideia de que isso é um problema só para quem já passou dos 60, 70 anos. Mas será que a idade é o único fator de risco mesmo? De novo, mito. A idade é, sim, um fator de risco importante, claro, mas está longe de ser o único. Pensar assim cria uma falsa sensação de segurança em muita gente. As recomendações médicas são bem claras. No geral, a orientação é começar o acompanhamento aos 50 anos. Mas atenção! Para grupos com maior risco, como homens com casos na família ou afrodescendentes, essa conversa com o médico tem que começar mais cedo, aos 45. E não para por aí. Obesidade, cigarro, sedentarismo, tudo isso aumenta o risco. Agora, vamos tocar um ponto delicado. Aquele exame cercado de tabu, de piadinha, de medo, o toque retal. Com o avanço da tecnologia, será que ele ainda é mesmo necessário? A resposta é direta: sim, ele é necessário. É um mito enorme achar que esse exame é opcional. Pular essa capa pode significar um diagnóstico errado ou, pior, um diagnóstico que chega tarde demais. Ele é uma peça-chave nesse quebra-cabeça. E todo esse tabu por causa de 7 segundos. É isso mesmo, 7 segundos. É o tempo que o exame dura, em média. Um procedimento super rápido, seguro e que, nossa, pode fazer toda a diferença. O preconceito não pode ser mais importante que a própria vida, né? Ok, agora vamos para a próxima fase. O que acontece depois do diagnóstico? Vamos quebrar alguns mitos que existem sobre a cura e o tratamento da doença. Esse é provavelmente o maior medo de todos. Receber aquela notícia e achar que, pronto, acabou, não tem mais o que fazer. Felizmente, essa ideia é um mito completamente ultrapassado. De verdade. A realidade hoje, para a maioria dos casos, especialmente os descobertos cedo, é muito, mas muito mais otimista.
Lembra daquele número do começo? Até 90% de chance de cura quando se descobre no início. E hoje os tratamentos são muito modernos, com opções até menos invasivas, como a vigilância ativa para tumores de baixo risco ou a cirurgia robótica, que é super precisa e ajuda a manter a qualidade de vida. Bom, depois de derrubar tantos mitos, vamos falar de algo que está ao nosso alcance. O que dá para fazer para diminuir os riscos. Vamos falar de prevenção e estilo de vida. Aqui não tem nenhuma fórmula mágica. É o básico que funciona. Comer bem, se mexer, manter o peso em dia e, claro, evitar hábitos ruins, como fumar e exagerar na bebida. E o impacto desses hábitos é impressionante. Segundo o Ministério da Saúde, um estilo de vida mais saudável pode diminuir o risco de vários tipos de câncer em até 60%. É um poder de prevenção enorme que está nas nossas mãos. Já caminhando para o final, a ideia é levar essa mensagem do Novembro Azul para o ano todo, transformar isso num compromisso de verdade com a saúde. O Novembro Azul é esse lembrete, um empurrão, um ponto de partida. Mas a pergunta que fica no ar é: e nos outros 11 meses? O cuidado com a saúde não pode ser só em novembro, tem que ser um hábito de todo dia. Cuidar-se é sempre o melhor caminho. Compartilhe essas informações, converse sobre isso. Até a próxima!